Bunt, GPC-TBA, Spin Selling. Existe ainda uma discussão sobre qual é o melhor método para a qualificação T-Bond. E se eu disser que todos esses métodos são iguais? Bom, igual é exagero, né? Mas e se eu disser que todos esses métodos são muito parecidos ou que um pode complementar o outro? Bom, nós temos aqui o método Spin Selling desenvolvido nos anos 70 pelo Neil Hackham, todo mundo sabe. 4 tipos de perguntas: situação, problema, implicação e necessidade de solução. E do outro lado nós temos o Bunt, desenvolvido nos anos 60, 50 pela IBM. 4 tipos de perguntas para qualificar o cliente potencial: budget, autoridade, necessidade e time. Bom, vamos lá. A pergunta de budget é uma pergunta de situação. A pergunta sobre autoridade, identificar se é o decisor, quem é a autoridade, também é uma pergunta que se enquadra em situação. Time é uma pergunta de situação. E necessidade, pergunta de necessidade, é uma pergunta que está dentro das perguntas problema do método Spin Selling. E a implicação? Bem, dentro do método Bunt, a gente pode implicar com uma pergunta de necessidade. O que nós vemos aqui? O Bunt cabe dentro do Spin Selling. O Bunt está dentro do Spin Selling ou o Spin Selling completa o Bunt. Bom, aqui nós temos o Spin e temos o GPC-TBA, um método, um framework criado nos anos 90 pela HubSpot, que é um aprimoramento do Bunt. Então, nós temos Goals, Plans, Challenge, Time, né? Budget e Autoridade. Vamos lá. Goals é o que? Metas, objetivos, também uma pergunta de situação. Plans, também. Plans são os planos, né, do cliente, o cenário dele, também entra em perguntas de situação. Challenger, pergunta problema, né? Quais são os desafios? Timeline também é uma pergunta de situação. Budget, pergunta de situação. Autoridade também é uma pergunta de situação. Só que aí a HubSpot entendeu que precisava de mais, né? Precisava aprimorar mais, aprofundar mais nessa qualificação do lead. Aí ela pensou em mais 2 perguntas: implicações e consequências. O que é a pergunta de implicação? Implicação do Spin Selling. E consequências, necessidade de soluções. Bom, aqui nós vimos que o GPC-TBA está dentro do Spin Selling. O que é importante a gente analisar quando escolher o método para qualificar o cliente potencial? Durante uma abordagem outbound, as perguntas de situação derrubam o interesse do cliente potencial, podendo gerar até objeções. Pergunta de budget, o ideal é fazê-las no final da abordagem. Seja lá o método que você goste de utilizar, mescle sempre as perguntas de situação com perguntas de necessidade, problemas ou desafios. Bem, esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu esperava, virou quase uma aula, então sem mais demoras, vejo vocês na próxima.